Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Meus amigos e amigas que acompanham a nossa TV Canção Nova, uma alegria, estamos começando mais um programa da nossa grade, Pergunte e Responderemos. O nome do programa já explica bem. Você pergunta e nós respondemos, tentando responder sempre de acordo com aquilo que a igreja nos ensina, certo? Quando é uma pergunta que não tem uma resposta direta na doutrina, a gente dá uma opinião, ok? Convido vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, para rezarmos uma Ave Maria Nossa Senhora, pedindo, pela intercessão dela, a graça e a bênção de Deus, a inspiração do Espírito Santo, para que a gente possa responder essas perguntas que já estão aqui, de maneira bem de acordo com a nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, bem-vindos vocês que estão aqui presentes no nosso estúdio. Temos amigos aqui de Monte Belo, Minas Gerais. Quem é? Isso, pode levantar a mão. Ok, bem-vindo. Brasília, Distrito Federal. Beleza. Tuiutaba, Minas Gerais. Rio de Janeiro, capital. São Paulo, capital. Lá atrás, São Caetano do Sul, São Paulo. Vitória da Conquista, na Bahia, onde tem uma casa da Canção Nova. Cordeiro, Rio de Janeiro. E Manaus, temos uma caravana aí de Manaus, né? Oh, bem-vindo. Ah, tá ali, tem mais gente escondida lá atrás. Bem-vindos, viu? Uma alegria recebê-los aqui. É padre? Ou no final o senhor vem dar a bênção aqui para nós, beleza? Viu, Renata? Deixa o microfone para o padre dar a bênção para nós no final do programa. A gente gosta sempre de deixar a bênção, né? Meu pai dizia que bênção, água benta e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Na verdade, muito bem, vamos responder aqui as perguntas que já estão aqui na minha mesa. Mas antes eu quero mostrar rapidinho esse livro da Ângela Ábido e do padre Daniel Aguirre, Reconciliação, um caminho de amor e de perdão. Não é só com relação ao sacramento da confissão, da reconciliação, mas reconciliação de modo geral, reconciliação do marido com a esposa, dos pais com os filhos, um amigo com um amigo, né? A paz voltar aos corações, né? A gente já tem outros livros publicados aqui, juntamente com o padre Daniel também, ok? Quem tiver interesse, tem aí o telefone da Canção Nova, o 12 31 86 2600, ok? Também pelo porta a porta e também pelo site lojas.cancionova.com. Muito bem, temos aqui as perguntas de hoje, do Rodrigo Juarez. Pergunta o seguinte: gostaria de saber se uma pessoa católica e batizada torna-se ateísta, para ela existe salvação? Olha, falar de salvação é um negócio muito difícil. Só Deus pode dizer se uma pessoa é salva ou não. Há critérios objetivos para a salvação, mas há os critérios também subjetivos, que só Deus. Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. Agora, se a pessoa deixou de crer, ele fala que ateísta, pode estar comprometendo a salvação. Mas por que ela deixou de ser ateísta? Será que faltou para ela uma formação adequada, uma catequese? Entende? Então, só Deus pode julgar. O que nós temos que fazer por essas pessoas é rezar por elas, tentar colocar para elas a verdade da nossa fé. São Pedro fala, né? Acho bonito aquilo que São Pedro fala. Primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 15, São Pedro fala: estai preparados para dizer aos outros qual é a razão da nossa fé. Por que eu sou católico? Eu até escrevi um livro, Por que eu sou católico? Apresenta um livro desse para uma pessoa dessa. De repente, ela partiu aí para uma seita, para uma falsa igreja, para um ateísmo, porque não tem um conhecimento básico da fé, entende? Ninguém ama aquilo que não conhece, né? Então, acho importante isso, mais do que saber se a pessoa está salva. Vamos trabalhar pela salvação dessa pessoa, né?
Aqui o Paulo Souza pergunta o seguinte: se os judeus não acreditam em Jesus e em seus ensinamentos, eles continuam a oferecer animais em sacrifício a Deus? Não oferece mais, né? Não há mais o templo de Salomão, onde os sacrifícios eram oferecidos, né? E nas sinagogas não se oferece sacrifício. Então, não é mais, não tem oferta de sacrifício. Gisele Silva: mesmo ciente de um pecado que vivo, posso receber as graças pedidas em oração ao Senhor? Gisele, pecado nós todos temos, e nem por isso nós vamos deixar de rezar, certo? Eu acho que quanto mais pecado a gente tem, mais precisa rezar, para Deus tirar o pecado da gente, a gente ter força, ter graça, né? Porque, sabe, no fundo, quem nos dá força para se livrar dos pecados é Deus, e ninguém tem força sem oração. Santa Afonso de Ligório dizia: quem reza se salva, quem não reza se condena. E ele dizia: a oração é a nossa força e a fraqueza de Deus. Quando você reza, Deus se rende, ou seja, nos dá a sua graça. Então, claro, lute contra seu pecado, confesse sempre que você precisar, mas nunca deixe de rezar por causa do pecado. E espere sim a graça de Deus, claro, né? Não tenha dúvida. Gabriela Oliveira: por qual razão não temos madres que celebrem missas, né? Seriam sacerdotisas, né? Essa hipótese pode vir a ser aceita por um Papa. Bom, o Papa João Paulo II diz que essa questão está encerrada na igreja. É um assunto que não pode voltar à discussão. No documento chamado Ordinatio Sacerdotalis, sobre a ordenação sacerdotal, o Papa João Paulo II diz o seguinte: esse assunto a igreja não tem competência para mexer nele. O sacerdote é para o varão, o homem. Por quê? É preciso entender isso, não é uma questão de machismo, de feminismo. Vamos entender a razão teológica que o Papa coloca, tanto neste documento quanto na encíclica dele, Mulieris Dignitatem, né? A dignidade da mulher. O Papa diz assim: o Verbo de Deus se encarnou. O Verbo não tem sexo, certo? É Deus, Deus não tem sexo. Por que ele se encarnou como homem e não como mulher? Porque ele veio ser sacerdote da nova aliança. E o sacerdote, desde lá, do primeiro sacerdote, Melquisedeque, até hoje, só foram homens. Então, Cristo se encarnou como homem. Por quê? Porque ele faz o papel de Adão, o novo Adão. O primeiro ser humano criado foi o homem, Adão. E Adão pecou. E lançou toda a humanidade, né, nas trevas. Então, o Cristo veio ser o novo Adão. A igreja chama Maria de a nova Eva, né? Então, por isso o Cristo veio como homem. E ele é o verdadeiro sacerdote. Tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, está lá no Salmo. Então, ele veio como homem porque o sacerdócio é um papel que Deus reservou para o homem. Não é questão de privilégio, não, é porque é missão que Deus deu para o homem. Deus deu uma missão para a mulher, por exemplo, dar à luz, não deu para o homem. E aí, nós vamos brigar com Deus? Não, vamos aceitar a vontade de Deus. Então, o Papa é uma razão teológica, não é uma razão pastoral. Diferente, por exemplo, se a igreja pode ordenar um homem casado ou não. Pode, porque não é teológico. Houve padres e bispos e papas casados. É pastoral. A igreja colocou o celibato na igreja para quê? Para o padre ser mais e mais em semelhança de Jesus, que era celibatário. E para poder ficar mais livre para atender o povo e o reino de Deus. É pastoral. Já a questão do sacerdócio masculino é teológico. É revelação de Deus. Aí a igreja, o Papa diz: a igreja não pode mexer nisso. Ele fala: nem Nossa Senhora foi sacerdote. Ela não recebeu o sacramento da ordem na Santa Ceia. Mas ele fala: mas ela é a mãe do grande sacerdote. Tem mais dignidade ainda, mas não recebeu a missão de ser sacerdote. São missões, né? Entende? Então, essa é a colocação clara que o Papa João Paulo II colocou sobre o assunto, em 2 documentos, na Mulieris Dignitatem e na Ordinatio Sacerdotalis. Muito bem. Francisca Maria: soube de uma pessoa que recebeu a Eucaristia
e a levou para casa. Proibido. Não importa se ela vai fazer um uso bom ou um uso mal da Eucaristia, é proibido. A Eucaristia tem que ser recebida ali e consumida ali na igreja. Denunciei o fato para o padre e ele disse que nada poderíamos fazer. Como agir nessa situação? Bom, eu acho que você cumpriu, Francisco, a tua obrigação, contou para o padre. Se o padre não fez nada, o problema agora é dele para frente. Eu acho que como leiga você cumpriu o seu papel. Ó, padre, eu ouvi, deu o nome da pessoa, talvez fosse o caso do padre ir atrás dessa pessoa e questionar por que fez algo que a igreja proíbe. Mas eu penso que você, Francisca, cumpriu a tua parte. Beth, e fez muito bem, sabe? Nós somos igreja, nós não somos figurantes na vida da igreja, nós somos membros da igreja. Nós somos responsáveis por essas coisas. Claro que a missão nossa é levar para a igreja. É a igreja que toma providência. Leva para o padre, leva para o bispo. Ele toma providência. Não cabe a nós, leigos, tomar providência. Mas a igreja tem uma hierarquia exatamente para isso. Roberta Cristiana. Não. Beth Gomes. Existe alguma norma na igreja que nos proíba de nomear nosso anjo da guarda? Roberto, norma que proíba, eu não conheço. Mas é arriscado nomear o anjo da guarda, porque a igreja só fala o nome de 3 anjos, 3 arcanjos, Miguel, Gabriel, né, e Rafael. Não sei, a igreja não diz que proíbe, mas também não diz que não pode. Agora, sabe, eu costumo dizer assim, o que a igreja não fala que pode fazer, eu acho bom não fazer. Porque o que é bom, a igreja fala, faça. Se a igreja não fala, eu acho que não é para não fazer. Vai arriscar? Para que arriscar? Sabe, o que a igreja já nos falou, que está resumido aqui, não precisa mais nada. Tem muita gente que não sabe nem a metade do que está aqui e fica querendo saber mais coisa. Aqui está a palavra do Espírito Santo, está aqui, está na Bíblia. Para que buscar mais? Sabe, eu estou vendo, sabe, gente, hoje, o pessoal buscando muita novidade. Professor, pode isso, pode aquilo, né? Mistura ciência com fé. Agora, professor, a física quântica resolve o problema espiritual. Espera aí, física quântica é física pura, é natureza, não tem nada a ver com fé. Eu estudei física quântica, fui professor de física quântica, né? Não tem nada a ver física quântica com... Você olha para essa lâmpada branca que acende aí, isso aí é física quântica. O elétron que desce de um nível energético para um nível menos energético, ele emite um fóton de luz, essa luz branca. Isso é natureza. Física quer dizer natureza, em grego, né? Aí o pessoal quer misturar agora a física quântica com a espiritualidade. Não é assim. Para que buscar novidades? E eu vejo uma porção de novidades, gente querendo misturar uma série de coisas com a espiritualidade. Gente, nós não precisamos disso. Nós nem conhecemos a Bíblia direito, nem conhecemos o catecismo direito, nem conhecemos as encíclicas dos papas direito, e nós queremos buscar outras coisas. Prudência, caldo de galinha e água benta não faz mal para ninguém, dizia meu pai. Prudência não faz mal para ninguém. Vamos conhecer aquilo que a igreja... Vocês não vão ver os santos correndo atrás dessas coisas. Vocês nunca vê os santos correndo atrás de... Não, os santos eram o quê? O evangelho, a oração, a penitência, o trabalho na igreja e ponto final. Mas o homem moderno, ele quer o novo. Fica meio embriagado com esse novo, né? Eu não gosto disso, não. Né? Não é que eu não gosto, eu acho que a gente corre risco à toa. Né? O que a igreja não sabe, eu não quero saber. O que a igreja não ensina, eu não ensino. O que a igreja não proíbe, eu não proíbo. O que a igreja não aprova, eu não aprovo. Aí eu estou seguro daquilo que eu vivo, daquilo que eu ensino para os outros. Roberta Cristiana, a oração comunitária pode me levar a sentir fisicamente a presença de Deus? Roberta, houve santos que tiveram êxtases. Êxtase é a pessoa como que sai do mundo natural e entra um pouco no sobrenatural. É uma experiência mística. Essas coisas podem acontecer. Houve santos que levitavam, né? O nosso querido São José de Anchieta levitava. Aliás, patrono do Brasil hoje, né, José de Anchieta.
né? Quando o Papa Francisco canonizou José de Anchieta, a CNBB proclamou São José de Anchieta patrono do Brasil, copatrono, junto com Nossa Senhora Aparecida. Não sei se vocês sabem disso. Eu até escrevi um livrinho da vida, porque ele é fantástico. Ele levitava, saía do chão. São Felipe Neri levitava. Muitos santos, pessoas percebiam que a pessoa saía do chão. Quer dizer, é um êxtase em Deus. Então, essas coisas realmente podem acontecer. Depende do grau de espiritualidade da pessoa, o grau de intensidade da presença de Deus na pessoa. Porque a presença de Deus em nós tem intensidade. O que quer dizer isso? Quanto mais você tem uma vida espiritual, uma vida de oração, uma vida de, não sei, de apostolado, mais Deus te penetra. Entende? E aí a pessoa pode realmente chegar em experiências de êxtase. Isso acontece na história da igreja, sim. Né? Diz que São Bernardo, toda vez que ele passava diante de uma imagem de Nossa Senhora, ele dizia, salve Maria. Quando ele passou, a imagem foi para ele, salve Bernardo. Os santos têm coisa interessante, né? Regina Motovaca, qual o significado da missa de sétimo dia e qual a importância dos números para a Igreja Católica? Bom, a missa de sétimo dia não é algo obrigado pela Igreja. Ninguém vai encontrar um documento, mas é algo bonito. Algo que a cultura católica, a tradição católica criou. Como a nossa vida é uma vida que se repete há 7 dias, não é isso? A tua agenda a cada 7 dias é quase que a mesma coisa, né? Então a igreja, a fé católica criou essa missa sétima, que é uma coisa bonita. Reunir a família, rezar pelas pessoas que morreu. Antigamente as pessoas usavam até um luto, né? E meu pai usava uma tarja preta aqui quando morria alguém. Aí depois da missa sétima dia tirava. Às vezes mulheres às vezes ficam até um mês, né? Então, são costumes bonitos da nossa fé católica, que tem uma espiritualidade por trás que a gente não pode desprezar, né? Agora, a pergunta aqui também é o seguinte, qual é a importância dos números para a Igreja Católica? Muito importante. Os números, eles têm na Bíblia um significado importante. Nessa coleçãozinha que vocês estão vendo aqui, coleção Formação Católica, não vou nem tirar aqui do suporte, porque eu vou voltar ele ali. Eu escrevi um desses livrinhos, cada cor aqui é um assunto. É uma série de itens, né? Aqui, por exemplo, eu escrevi um livrinho, agora saiu, não tem jeito, não tem problema. Como entender o Apocalipse. O Apocalipse é um livro cheio de números. Então, eu coloquei aqui nesse livrinho, para entender o Apocalipse, eu coloquei o significado dos números. Por exemplo, não vou ler tudo aqui por causa do tempo. O 3, por exemplo, significa a Santíssima Trindade, né? É um número de uma força muito grande, né? E o 3, para os judeus, significava o quê? Quando o judeu queria confirmar uma coisa, ele repetia 3 vezes. Por exemplo, Deus, santo, santo, santo. Porque o hebraico não tem o superlativo. O hebraico ele não sabe falar santíssimo. Então ele fala santo, santo, santo. Belíssimo. Ele fala belo, belo, belo. Então, o 3, Jesus falou para Pedro 3 vezes, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, como que diz Pedro? É você mesmo, Papa. Você me negou 3 vezes, mas agora você vai repetir 3 vezes, que você me ama. Para pagar as 3 vezes que você me negou. E é você mesmo que vai continuar sendo o primeiro Papa, entendeu? Então, o 3, ele tem esse sentido simbólico de confirmar uma decisão. Não vou e não vou. Pronto. Não é? Nós também fazemos um pouco disso, né? Depois, o número 7, por exemplo. O número 7 significa a perfeição. Então, 7 sacramentos, 7 dores de Nossa Senhora, 7 dores de São José. Né? Tem várias coisas, 7. O 12 significa a plenitude, a totalidade. Por exemplo, na coroa de Nossa Senhora são 12 estrelas. Por que 12? Porque São Luís de Montfort diz assim, as suas glórias e honras são mais numerosas que as estrelas do céu. Mas como não cabem todas as estrelas do céu na coroa, então põe 12. 12 significam todas. É a totalidade. Aí o credo tem 12 artigos, os apóstolos são 12, as 12 tribos de Israel. Diz que até o cacho de banana perfeito tem 12 bananas. Não sei se é verdade. Por que criaram uma dúzia? Dá uma dúzia de banana. É o 12.
É o sentido, entendeu? Bom, esse livreto aqui, para entender o Apocalipse, tem aqui, e tem mais, o 6, por exemplo. O 6 significa a imperfeição. Já que o 7 significa a perfeição, como o 6 vem antes, então é imperfeição. Aí você tem um 666. Imperfeito, imperfeito, imperfeito. Quem era o 666? Era o perseguidor da igreja, César Nero, que na decodificação numérica do hebraico para a numerologia dava 666. Era imperfeito. É interessante, né? O mil significa uma abundância, né? Então, para você ver lá no Apocalipse, os salvos, 144 mil. Por que 144 mil? 144 é 12 vezes 12. Totalidade elevada ao quadrado, muita gente, ainda vezes 1000, nossa, é muita gente salva, graças a Deus. A gente não fala assim, já fiz esse negócio mais de 1000 vezes, não deu certo? Você fez 1000 vezes? Fez nada. Você fez até a exaustão, não é? E parou. Estão vendo o sentido dos números? Por isso que a Bíblia não pode ser interpretada ao pé da letra, né? Então, por exemplo, nossos irmãos sabatistas, né, adventistas sétimo dia, só vão ser salvos 144 mil, pelo amor de Deus. Só em São Paulo tem 20 milhões, vai ser só 140. Não é simbólico, entende? Então, é preciso entender esses números, sim. Bom, Adriana Silva, se uma pessoa foi batizada na igreja católica e se converteu a outra religião, ela nega o seu batismo e assim comete uma ofensa grave? Bem, vamos explicar o seguinte: o batismo ninguém apaga. Batismo, crisma e ordem, ninguém apaga. Um padre que é padre para sempre. Ele pode até deixar o ministério sacerdotal, pode até com autorização do Vaticano se casar, tudo bem, mas ele continua padre. Porque a igreja diz que esses 3 sacramentos têm uma marca indelével, que a igreja chama de caráter, não apaga mais. Então a pessoa foi batizada, pode ir para outra religião, continua batizada. Agora, é uma falta grave? Porque está apostatando da fé. Negar a fé é apostatar. 3 pecados tinham uma gravidade tremenda no começo da igreja, que era uma coisa tão severa que a pessoa podia se confessar uma vez só na vida. Era o adultério, a apostasia e o assassinato. Esses 3 pecados, no começo da igreja, se a pessoa cometesse, ai. Mas depois a igreja entendeu que não é assim. O Cristo perdoa 70 vezes 7. Então, lá no século VI, os monges irlandeses tiveram essa luz e a igreja entendeu melhor a situação. Mas era apostasia muito séria. Eu vi esses dias aí, porque tem países na Europa que, por lei, a pessoa que é católica, ela é obrigada a dar um dízimo para a igreja, legalmente. Na Alemanha, por exemplo. Na Alemanha, se você se declara católico, por lei civil, você dá o dízimo para a igreja. Isso por causa da tradição que vem lá. Então, muita gente que é católica chega lá, não, eu quero me desbatizar. Não existe isso. Ela pode dizer que, não sou mais católico, mas eu continuo batizado. O batismo não apaga, entendeu? Acontece isso, sabe? Uma pessoa que não quer ser identificada, havendo Eucaristia, é correto substituí-la por outro pão sem fermento? De jeito nenhum. Eucaristia nunca pode ser de qualquer jeito. Sendo um pão sem fermento, aqui eu estava entendendo que a pessoa estava falando pão com fermento. Sendo pão sem fermento, pode haver uma autorização aí especial do bispo, num caso muito particular. O que não pode nunca é um pão com fermento. Isso não pode nunca, tá? Mas o sem fermento, extraordinariamente pode. Por exemplo, as igrejas maronitas, que são católicas, melquitas, eles não usam a nossa hóstiazinha redonda, eles usam um pedacinho de pão sem fermento. Aí tem uma autorização expressa da autoridade eclesial. Aí é por causa de ser também a igreja católica oriental, né, que tem inclusive um código de direito canônico um pouco diferente do nosso, do Ocidente. Meire Doi, se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, somos feitos sim. Na hipótese de vida extraterrestre, seriam eles criações de Deus? Ou meio aí ninguém sabe. Se houver... Bom, em princípio, gente,
Tudo que existe fora do nada é criação de Deus. A ameba é criação de Deus. O anjo é criação de Deus. Nós somos. Então, se existir vida extraterrestre, é a criação de Deus. Agora, como é que é a salvação deles? Aí é uma história que a igreja nem estuda, porque a igreja é muito inteligente. A igreja não trabalha com hipóteses. Se existir vista extraterrestre, o que vai ser? Ela fala, peraí, vamos descobrir primeiro se existe ou se não existe. Se disser que existe, aí nós vamos estudar o caso. Para que perder tempo com o negócio? A igreja não tem uma palavra sobre extraterrestres. A igreja não fala, não é problema da igreja, é da ciência. Os astrofísicos é que vão dizer se um dia encontrar um extraterrestre. É muito difícil encontrar. Eu quero dizer que eu trabalhei muito com astrofísica, que eu fiz meu doutorado em astrofísica aqui em São José dos Campos, no ITA, depois na Unesp em Guaratinguetá. Eu nunca vi lá, o meu orientador chegou a trabalhar na NASA, Dr. Jerzy Tadeu Cielava, era um polonês naturalizado brasileiro, e ele trabalhou na NASA como consultor, e me dizia, nunca houve uma prova concreta. Porque, sabe, gente, as distâncias no universo são distâncias impressionantes, são medidas em ano-luz. Aqui mede as coisas com 1 metro. No universo, o que é um ano-luz? O ano-luz é o caminho que a luz faz durante um ano. E qual é a velocidade da luz? 300 mil metros por segundo. Ou 300 mil quilômetros por segundo. Num ano. E tem estrelas que estão a milhões de anos-luz de nós. É inimaginável essa distância. Então, os astrofísicos dizem, se existe vida extraterrestre, vai ser muito difícil de um dia a gente saber. Uma coisa nós sabemos, nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus se fez homem aqui, se fez nosso Salvador e nosso irmão. O resto, só será muita ciência, poderá um dia, mas é cada vez mais difícil de saber. A gente não pode ficar com fantasias, né? Na época aí me lembro que encontraram um ET lá em Varginha, Minas Gerais, mas fantasia pura, né? Sandro Pereira, o padre que abandona o sacerdócio pode vir a ser um leigo ativo na igreja? Pode. Exatamente, o padre que ele não quer mais continuar a vida sacerdotal, ele pode pedir autorização para o Papa, porque ele fez um voto à igreja de obediência, castidade, pobreza. Então, ele pode pedir ao Papa cancelar esse voto. E o Papa pode autorizar. E ele pode casar legalmente. Só que ele volta ao estado laico. Não está mais no estado clerical. Isso pode acontecer. Até bispo pode voltar ao estado laico. Karina Silva, onde encontro fontes documentais, além da literatura bíblica, que narrem o combate celeste que resultou no caimento de Lúcifer e seus anjos. Karina, não tem um documento exato sobre isso. O que a gente encontra são meditações, reflexões da queda dos anjos nos documentos da igreja. Por exemplo, o catecismo trata disso. Mas não é uma fonte, vamos dizer assim, de revelação. O que o catecismo diz? O catecismo explica o que está na Bíblia, né? Os anjos rejeitaram Deus, então foram expulsos do céu naquele combate misterioso com São Miguel Arcanjo. Mas certinho o que foi aquilo ali, a igreja não sabe também. Nem nos documentos oficiais dela a gente não tem uma explicação. Mas o que a gente sabe aí já é suficiente. Muito bem, vamos para o nosso intervalo e já voltamos daqui a pouquinho, certo? Para responder as perguntas que chegaram por e-mail e que vão aparecer aqui no nosso plasma. Espera aí que é bem rápido. Muito bem, já de volta com o nosso programa. Vocês viram aí a rapidez do intervalo. Vocês estão aqui, viram isso, né? Por quê? Porque não tem propaganda, porque não tem comerciais. E quem é que mantém todas as televisões funcionando? Propaganda e comercial. Então, como é que fica a Canção Nova? É você. É você que vai no seu bolso e ajuda a Canção Nova. É isso. É uma coisa espetacular. Isso faz 40 anos que acontece aqui na Canção Nova. Assim. Começou com a rádio. O Padre João, quando começou a rádio, falou, não quero propaganda.
Ou os católicos que vão se beneficiar dessa rádio mantêm essa rádio, ou ela vai fechar. Está no ar há 40 anos. Os católicos aceitaram o desafio. Mesma coisa ele fez com a televisão. 10 anos depois ele começou a televisão. E ele falou para mim, vou começar do mesmo jeito da rádio. Eu já estava aqui. Né? E vamos manter. E está aí há 30 anos. É matar um leão a cada dia. manter. Vocês estão vendo aqui, ó, 3 câmeras. Tem umas 10 pessoas trabalhando para esse programa e para o satélite. E paga o satélite, Embratel e Companhia Limitada e retransmissora para chegar até a sua casa. É muito dinheiro. Mas está aí. A providência divina, né, providencia. Agora, é preciso que a gente tenha essa sensibilidade de entender isso e ajudar. E quem ajuda a evangelização, dizia Paulo VI, tem o mesmo mérito do evangelizador. Então a gente tem mérito diante de Deus. Né? Certinho. Quero falar também rapidamente dessa maquetezinha tão simplesinha que vocês estão vendo aqui. As coisas da Canção Nova são simples, né? Essa maquetezinha é lá do Pai, né, do Santuário do Pai das Misericórdias. Aqui atrás tem as 2 orações de Nossa Senhora da Piedade e do Santuário do Pai das Misericórdias, né? Essa é uma lembrancinha que a Canção Nova quer dar para aquelas pessoas que ajudam de uma maneira especial, ajudam ou pelo débito automático, ou ajudam pelo pagamento pelo cartão, ou então passa do boleto bancário para o débito. Por que ajuda a Canção Nova? Porque a Canção Nova, quando emite boleto, ela tem que pagar isso. Pagar a impressão do boleto, tem que pagar para o banco. Então, quando você passa por débito automático, passa por cartão, é mais vantajoso para a Canção Nova ter menos despesa para receber a sua doação. Então, ela quer dar essa lembrancinha aí. Muito bem, eu tenho uma pergunta aqui, que é daqui alguém da plateia. Por que nós, cristãos católicos, guardamos o domingo e não o sábado, como diz a Bíblia? Porque a igreja, desde que o Cristo ressuscitou, celebra a missa no domingo. E onde é que está a prova disso? Na Bíblia. Veja aqui, por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. No primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo, Dominus. Depois vem a segunda-feira, que é o segundo dia da semana. A primeira-feira é o domingo, onde o povo fazia a primeira-feira da semana. É feira mesmo, porque geralmente no dia de geladeira tinha que fazer feira todo dia, para não estragar o alimento. O Dominus então, olha aqui, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos para partir o pão. O que é o partir o pão? Eucaristia. A missa. Atos dos Apóstolos, foi escrito por volta do ano 50, por São Lucas. Né? E outra coisa, a tradição da igreja mostra que sempre a missa foi celebrada no domingo, porque o Cristo ressuscitou no domingo. Domingo é o primeiro dia da nova criação, a criação resgatada pela ressurreição de Cristo. Esse é o sentido de celebrar no domingo e não no sábado. O sábado é o último dia da criação velha. O domingo é o primeiro da nova criação. Então aqui, por exemplo, nesse livro, A Sagrada Tradição, aqui eu escrevi para a Escola da Fé, aqui tem 2 citações sobre o domingo. 2 citações aí dos primeiros séculos da igreja, primeiro e segundo século. Olha que a citação. Uma delas de São Justino. São Justino foi mártir no ano 165 em Roma, doutor da igreja. Olha o que ele diz. Reunimos-nos todos no dia do sol. O que é o dia do sol? O Sunday, domingo. Porque é o primeiro dia após o sábado dos judeus, mas também é o primeiro dia em que Deus, extraindo a matéria das trevas, criou o mundo, e neste mesmo dia, Jesus Cristo, nosso Senhor, ressuscitou dentre os mortos. Está lá na apologia dele, 1,67, São Justino, primeiro século. Santo Inácio de Antioquia, que foi mártir no ano 107, em Roma, no Coliseu de Roma, naquelas festas do imperador Trajano, né? Olha o que diz Santo Inácio de Antioquia, que foi feito bispo por São Pedro na cidade de Antioquia, na Síria. Aqueles que vivem segundo a ordem antiga das coisas, voltaram-se para a nova esperança, não mais observando o sábado, mas sim o dia do Senhor, no qual a nossa vida é abençoada por Ele e por sua morte. Carta aos Magnésios, capítulo 9, versículo 1. Então, a Bíblia é a tradição dos padres da igreja, falam bem claro, a igreja sempre celebrou a missa no domingo, por causa da ressurreição de Cristo. É isso aí.
Certo? Bom, agora vamos ver aqui as outras perguntas que já chegaram também por e-mail. Do primeiro bloco foram as perguntas pelo Facebook. Aliás, quem quiser mandar suas perguntas, aproveitando, você pode usar o nosso Facebook, facebook.com/Escola da Fé, ou Pergunte e Responderemos, CN. E pode usar também o telefone 1231 86 2600 e pode usar também o e-mail do programa, pergunte e responderemos @cançãonova.com. Vamos lá. Então aqui nós temos aí uma pessoa que pede para não ser identificada. A gente respeita e não identifica. Estou em um tortuoso processo de nulidade matrimonial. Minhas filhas me disseram que se houver a nulidade, minha paternidade também deverá ser nula. Isso procede de jeito nenhum. A paternidade não tem nada a ver com a declaração de nulidade. Declaração de nulidade declara: vocês não foram casados na igreja. É isso que a declaração significa. Vocês são solteiros. Estão vivendo juntos? Até tem filho. Mas a criança não perde a paternidade de jeito nenhum. Paternidade é uma coisa que depende até do físico dos dois. Separa as águas, não tem nada a ver. Como faço, Aristides, como faço para comungar, já que moro em um local onde não falo a língua fluente e não consigo me confessar? Aristides, a igreja autoriza você se confessar com um tradutor. Só que o tradutor tem que jurar para o padre que ele vai guardar o sigilo da confissão como o padre guarda. Você sabe que o padre não pode contar o pecado que ele na confissão para ninguém, sob pena de ser excomungado da igreja. Então, se houver um tradutor que, diante do padre, ele faça um juramento, né, de não revelar para ninguém o que ele ouvir, pronto. Ou então, o que você pode fazer também, hoje é muito fácil a gente traduzir um texto pela internet, né? É só entrar no Google lá, tradutor. Você pode escrever seus pecados todos na sua língua, em português, e o tradutor traduz para você para o inglês, para o francês, para o espanhol. Você leva para o padre, ó padre. I don't speak English, mas está aqui. Hoje não tem mais problema a tradução. O Google traduz para você tudo, e traduz muito bem traduzido. Você, entendeu? Eu acho isso melhor do que usar um tradutor, uma pessoa tradutora, porque aí não tem problema do sigilo. Eu escreveria meus pecados e botar no Google. O Google não vai guardar isso. Você pode apagar no computador e leva para o padre. Márcia Nespoli. Qualquer pessoa em perigo de morte por doença grave tem direito ao sacramento da unção dos enfermos, mesmo esta não estando em comunhão com a igreja? Não. A pessoa que recebe a unção dos enfermos, tanto é que ele recomenda o quê? Se a pessoa puder, em primeiro confesse. Depois da confissão, a pessoa deve receber a unção dos enfermos. Agora, para confessar, a pessoa tem que ter, por exemplo, pessoa de segunda união. Ela não pode se confessar, não pode receber a unção. Ok? Pelo menos a igreja coloca o seguinte: para receber o sacramento tem que estar vivendo de acordo com a lei do Cristo e da igreja. Essa é a norma básica, né? Agora, sempre é preciso tentar com a pessoa, se ela pode confessar, tentar a confissão, né? E depois a unção. Lorena Alves, é errado ouvir hinos e pregações de outras denominações cristãs? Olha, depende. Hinos, cânticos de outras normalmente protestantes, se for um cântico que não tem erro de doutrina, tudo bem. Agora, é um canto para nós muito limitado, né? Porque os protestantes nunca vão fazer cantos sobre a Eucaristia, sobre Maria, sobre os anjos, sobre o santo, não vão fazer. Mas se fizer, há cantos bonitos sobre Jesus, tudo bem. Agora, as pregações, precisa tomar mais cuidado, porque aí a pregação ele vai desdobrar a doutrina. É preciso que você tenha um conhecimento muito bom da doutrina católica para você não, como diz o povo, comer gato por lebre. Está certo? Então, eu já ouvi muita pregação evangélica, muitas coisas ali são boas, perfeitamente. Agora, tem coisas que você não pode aceitar. Então, tem que ter discernimento para poder fazer isso. O perigo é quem não tem um conhecimento bem claro da doutrina católica
e achar que está ouvindo uma coisa certa que às vezes não é certa. Certa de acordo com a nossa fé. Rui Barros. Minha irmã quer casar na igreja para voltar a comungar, porém o meu cunhado não quer. A negativa dele tem o poder de impedi-la de realizar a sua vontade? Tem, ué. Se ele não quer casar na igreja, você não pode casar na igreja sozinha. Para fazer o quê? Não é para casar, tem que ter marido, senão não pode casar, né? Então é o seguinte, trabalhe esse homem, evangelize esse homem, vá com calma, sabe, não perca a esperança não. Santa Mônica não rezou 20 anos para Santo Agostinho se converter? Se ela tivesse desistido no 19º ano, nós não tínhamos o gigante que é Santo Agostinho. Gente, a gente quando quer alguma coisa, tem que pedir para Deus até a gente morrer. Essa é a nossa fé. Jesus não contou aquela parábola do cara que bateu na porta do outro à meia-noite para pedir pão emprestado, que chegou uma visita, o outro estava dormindo. Ah, não me incomode, eu estou dormindo com meus filhos. O que Jesus falou? Se aquele que está batendo, está pedindo, se ele não desistir, ó, o segredo está aí. O outro vai atender. Se não for por bem, vai ser por mal. Pode deixar de ser incomodado. O que Deus está dizendo? Faça isso com Deus. Vou contar uma história para vocês. Eu já contei essa história aqui, vou contar de novo, porque ela é edificante. Há uma senhora que se chama Elisabeth Lisieux, francesa, que está em processo de beatificação. Não sei se já foi beatificada a Elisabeth, parece que já. Casada com um homem ateu. Era um médico francês, o senhor Martin Lisieux, ateu. E ela, uma mulher de Deus, não até que está sendo beatificada, mulher da sociedade. Ele era jornalista e médico. Ela rezou a vida inteira para ele se converter e ele não se converteu. Ela morreu e ele não se converteu. Ele continuou vivo. Só que o que aconteceu? Um dia, ele encontrou um diário que ela deixou. E lendo o diário dela, ele se converteu. Foi ser padre, foi ser monge, foi para um mosteiro, depois de viúva. O que ela não conseguiu na terra, ela conseguiu lá no céu. Quer mais? Não desista. Por que Deus deixa a gente pedir, e Deus demora para dar? Deus sabe por quê. Por que Santa Mônica rezou 20 anos? Porque Santa Mônica pedia para Deus, Santo Agostinho conta no livro dele as Confissões, Santa Mônica pedia só uma coisa: Senhor, que meu filho seja batizado, seja um bom cristão. Ela só pedia isso, porque ele era maniqueísta, era uma heresia. Ela só pedia isso. Mas Deus queria mais. Então Deus deu um convertido, que virou padre, bispo, santo, doutor da igreja, e derrubou 4 heresias na história da igreja. Derrubou o arianismo, derrubou o pelagianismo, derrubou o monofisismo e derrubou o donatismo, que era uma potência intelectual, uma filosofia tremenda. Então Deus, você vai rezar 20 anos, porque eu preciso desse homem, não é só cristão não, eu preciso desse homem muito mais, por causa da minha. Então, gente, a gente não questiona Deus, não se pode questionar Deus, a gente tem que se curvar diante da vontade de Deus. Reze até, o caso dessa mulher aqui, que o marido não quer se casar com ela, reze por ele e deixe na mão de Deus. Rita de Cássia, por que e desde quando rezamos a ejaculatória Glória ao Pai e omitimos o final, pelos séculos dos séculos, per omnia saecula saeculorum, amém, se dizia antigamente, né? Tem 2 formas do Pai, do Glória. O Glória tinha esse Glória mais antigo, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos, amém. A igreja enxugou um pouco, depois do Concílio Vaticano II, sem perder o sentido, né? É isso, não houve uma quebra aí de doutrina. Maria Elza, o livro do Levítico faz referência ao código de Hammurabi, aquele olho por olho, dente por dente, né? Lá da Mesopotâmia. Em Mateus 5, 17 a 42, Jesus afirma que não veio abolir a lei, certo? Mas fala que se alguém nos bater na face direita, devemos oferecer também à esquerda, né? Não se trata de uma contradição, não. Jesus, quando ele coloca no Sermão da Montanha a nova lei, que ele chama a lei do Espírito, ele não está abolindo a lei, ele está aperfeiçoando a lei, né?
Então, no Código de Hammurabi, que de certa forma entrou na cultura hebraica lá atrás, ainda havia o olho por olho, dente por dente. Lê o Salmo, o salmista, Senhor, mate os meus inimigos. No Salmo tem umas coisas assim, né? Mas a gente tem que entender, era a cultura antiga, né? Já depois do Código de Hammurabi, a coisa já melhorou. Por exemplo, antigamente era um olho por olho, dente por dente. Depois já melhoraram. Com Cristo chegou à perfeição. Então, não é uma abolição da lei, Jesus diz, é levar a lei à perfeição. Quer coisa mais bonita do que o perdão? Né? Então, ele quis mostrar o seguinte: a vingança que você tem com o seu inimigo é perdoando. Ao sentido novo da vingança. Padre João dizia para os jovens dos Maranatás: seu pai foi ruim para você? Foi. Sua mãe foi ruim, você foi. Vingue-se de seu pai e da sua mãe. Reze por eles. Perdoe eles. Ame eles. É a nova vingança, entendeu? Não pagar o mal com o mal, pagar o mal com o bem. É o sermão da montanha. É a lei levada à perfeição. Celso, por que só temos santos a partir do Novo Testamento? Moisés, Abraão, Elias e tantos outros não são. Não, temos santo no Antigo Testamento, sim. Santo Elias, tem um dia litúrgico de Santo Elias, tem o dia de Santo Abraão, tem santo no Antigo Testamento, sim. Por que a igreja não põe assim como modelos para nós de vida? Porque é a tal história. No tempo deles, a moral era diferente. Abraão era casado, teve um filho com a Agar, que era escrava, e foi Sara que entregou Agar para Abraão, porque ela não conseguia engravidar. E na época era lícito, era moral, mas hoje não. Abraão, ou melhor, Salomão, teve uma porção de esposas, Davi teve várias esposas. Era a moral da época. Hoje mudou. Então eles não podem ser colocados para nós como modelos, porque o santo, ele é colocado para nós como modelo. Por isso que a igreja coloca mais os santos do Novo Testamento, que já viveram de acordo com a nova lei, o Evangelho. Esse é o motivo, entende? Mas eles, porque, sabe, gente, Deus nos julga de acordo com o contexto que a gente vive, sabe? A nossa vida de hoje é completamente diferente da vida de 100 anos atrás. 100 anos atrás, uma mulher não usava uma calça comprida de jeito nenhum, porque ela é considerada vulgar, ou, como é que o jovem fala? Periguete? Era. Quando eu comecei a namorar minha esposa, faz o quê? Uns 40 e poucos anos, meu sogro não deixava ela usar calça comprida. Qual é a mulher hoje que não usa calça comprida? Hoje está difícil de achar mulher de saia. Não é verdade? Quando eu vejo uma mulher de saia, eu digo, opa, está vestida de mulher hoje. Mas por quê? Ficou normal. Entende? Então, veja, o santo, ele é canonizado de acordo com o costume da época, a moral da época, que foi evoluindo até Jesus Cristo. A lei foi aperfeiçoada. É importante entender isso. Douglas Gutierrez: existem grandes marcas de alimentos, eletrônicos e roupas que apoiam ideologias contrárias à nossa fé. Portanto, cometemos pecado ao consumir seus produtos e serviços. Olha, eu acho o seguinte: se a gente tem certeza que uma empresa está patrocinando uma roupa que tem propaganda contra a nossa fé, não deve usar essa roupa, claro. Ou não deve usar esse produto, claro. Mas tem que ter certeza. A gente não pode ficar difamando uma empresa também sem ter certeza. Isso é até crime, né? Porque a propaganda negativa atrapalha a empresa. Então, mas se eu tenho certeza, essa empresa está fazendo algo contra a nossa fé, procure, evite os produtos dela. Terminou o tempo, Renata? Hein? Não entendi. Rita de Cássia: foi Maria quem pisou a cabeça da serpente ou sua descendência? Quando a Bíblia fala, né, uma mulher esmagará a tua cabeça, deixa claro que é Maria. Agora, ela esmaga a cabeça em que sentido? Ela trouxe o Cristo. Quem venceu o demônio, Satanás, expulsou o reino dele, foi o Cristo. Mas quem trouxe o Cristo? É Maria. Então, ela
Ela recebeu aquela que esmaga a cabeça, porque sem ela, né, o Cristo veio através dela. Então ela participa desse esmagamento da cabeça da serpente. Ela recebeu de Deus o poder e a missão, desde os primórdios, de esmagar a cabeça da serpente. Por isso que nas aparições dela, né, Nossa Senhora das Graças, ela aparece esmagando a cabeça da serpente. O globo, a serpente ali em cima, querendo perverter toda a humanidade, e ela esmagando a cabeça. Então é ela mesmo, não tenha dúvida não. Certinho? Oh, que bom, o padre voltou. Chega aqui, padre, por favor. Como é teu nome? Sou o padre Milton Modesto, sou da cidade de Jaguariúna. Jaguariúna, Campinas, perto de Campinas. Isso, diocese de Amparo. Diocesano. Isso. Que bom, padre. Uma alegria estar aqui com vocês. Alegria. Eu queria que o senhor deixasse uma pequena mensagem para o nosso povo e o senhor desse a sua bênção, né, para as pessoas aqui e que estão em casa. Ok, ouvindo um pouco aí as perguntas e também as respostas, eu acredito que isso tudo vem ao encontro daquela sede nossa de nos transformar cada dia, não é? De nos tornarmos melhores, mais cristãos, mais autênticos, mais sábios, mais inteligentes na hora de falar com as pessoas, ao aconselhamento com as pessoas, com os jovens, com as crianças. Então, a minha mensagem é justamente essa, da gente aproveitar esses momentos e depois repensar tudo que a gente viu, que a gente ouviu e transmitir com essa clareza. Beleza. Que foi transmitida aqui. É esse o objetivo mesmo do programa. Ok. Esclarecer as pessoas. Exato. Hoje é dia de São Pio X, né? São Pio X teve uma caminhada bonita na igreja, não faz muito tempo, né? Uns 2 séculos praticamente, quase 2 séculos atrás. E eu gosto muito de São Pio X porque foi ele que inseriu as crianças na Eucaristia, para receber a Santa Eucaristia, né? E isso é um mistério muito grande que Deus foi revelando ao longo do tempo. Mas o bonito é a caminhada dele enquanto criança também. Ele, quando ia à escola, ia descalço, porque não tinha calçado. E essa simplicidade dele foi fazendo com que ele se tornasse um homem de Deus. E é interessante notar também que a sua caminhada no pastoreio da igreja tem algumas coisas que vale a pena a gente dizer aqui. Ele foi, olha só, administrador paroquial, ele foi pároco, depois ele foi bispo, arcebispo, patriarca, papa e santo. Eu acredito que essa é a caminhada que todos nós devemos fazer, independente do nosso ministério, mas com a nossa vida, essa simplicidade que Deus vai falando ao mundo através daquilo que nós somos e daquilo que nós temos. Então eu quero pedir a intercessão dele, para você que está aqui presente, você que está em casa, que confie em Deus. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão de São Pio X, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Na alegria do Senhor, permaneçamos na paz, continuemos com Ele e que Ele nos acompanhe. Amém. Obrigado, Padre. Querido, Deus abençoe. Obrigado a vocês que vieram aqui participar ao vivo e vocês de casa também. Até amanhã. Amanhã temos o programa Escola da Fé, às 21 horas. Quem quiser participar, só comparecer aqui também, ok? Um abraço a todos. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.